comentar com você neste vídeo sobre um dos maiores ataques feitos pelo Irã contra Israel. Um ataque que pode ser enquadrado na mesma categoria daqueles que foram feitos na Guerra dos 12 Dias do ano de 2025. E também se enquadra dentre aqueles ataques feitos pelo Irã nessa guerra de bombardeios, nessa agressão israelense e norte-americana contra o Irã recente. Depois daquela guerra, depois dos ataques retaliatórios iranianos, tivemos um cessar-fogo. E aquele cessar-fogo também incluía o Líbano. O ataque de hoje tem muito a ver com isso, com o fato de que Israel seguiu atacando de uma maneira absurda o território libanês. O Irã, neste caso, se enquadra como um defensor do Líbano de uma maneira que o governo libanês não se coloca. Fica comigo até o final, porque foi de fato devastador o que aconteceu. Deixa o like caso considere essa análise consistente. Deixa um pix caso queira ajudar o canal. E muito obrigado aos amigos e amigas que têm feito ajudas aí, têm feito contribuições. Muito obrigado por essa enorme generosidade. Bora lá, gente. Até agora, não sabemos propriamente quantos vetores iranianos foram lançados contra o território de Israel. Como eu disse, o cessar-fogo estabelecido anteriormente falava que o Líbano estava incluído. Israel não se importou com isso, em virtude de não continuar, de não conseguir manter sua guerra contra o Irã. Em virtude disso, inclusive, chegamos ao cessar-fogo. Israel escolheu um outro local para atacar. Atacou e está a atacar neste momento de uma maneira brutal o sul da Síria. Neste caso, não com bombardeios, mas com ocupação em especial. Mas os ataques feitos por Israel ao Líbano lembra, em muitos casos, algumas operações que ocorriam durante a Segunda Guerra Mundial pelo eixo do mal. Ataques ao sul do Líbano devastadores, destruindo comunidades, destruindo residências, levando à morte milhares de pessoas. Animais das pessoas estão desaparecendo. E há uma ocupação em curso de áreas no sul do território libanês. O objetivo por trás disso é expulsar a população libanesa daquele local para que um colchão sanitário seja construído ali por Tel Aviv. Se de fato há ou não há algo de honesto nisso, o fato é que, do ponto de vista israelense, eles entendem que precisam estabelecer essa zona sanitária, essa zona de amortecimento, para, em teoria, evitar os ataques da resistência libanesa contra o território israelense, sobretudo o território do norte. A gente tem visto nas últimas semanas muitos drones da resistência do Líbano atacando posições israelenses, as tropas israelenses no terreno, eliminando, inclusive, militares importantes das IDFs. Só que não basta, em virtude desses ataques da resistência, inclusive, Israel tem intensificado os ataques ao sul do Líbano. Além disso, segundo a autoridade israelense, interesses, alvos ligados à resistência estariam também espalhadas na zona central do Líbano, na periferia, nos subúrbios de Beirute e também dentro da própria capital libanesa. Há muitas fontes que contestam esta informação israelense, mas, do ponto de vista de Tel Aviv, existe sim ali alvos ligados à resistência que estão presentes em Beirute, e em virtude disso também ataques a Beirute foram feitos por Israel. Muitos ataques. Muitos ataques. E Teherã falava o tempo inteiro que era necessário que isso acabasse. Netanyahu não se importava. Deixava de lado isso daí, continuava atacando livremente. Tivemos nessa semana, inclusive, uma possível, digamos assim, desencontro entre a liderança israelense e a liderança norte-americana do Donald Trump. Teria havido, inclusive, alguns gritos ali, segundo algumas fontes, né, de um para o outro, tal, mostrando ali um desacordo ali entre objetivos estratégicos de Estados Unidos e de Israel. Se nós pararmos para perceber o que são os objetivos
traçados pela autoridade israelense, esses objetivos se concentram, sobretudo, na construção de uma zona sanitária, de uma zona de amortecimento no sul do Líbano. Em virtude disso, os ataques que podem ser exacerbados, para muitos são exacerbados, são muito exagerados, mas que cumprem este objetivo de criar essa zona de amortecimento. Ao mesmo tempo, para muitos, há um projeto pessoal do Netanyahu de se manter no poder em virtude até das dificuldades que ele enfrenta na política do seu próprio país e também com o judiciário do seu próprio país. Por isso, continuar com a guerra seria uma forma de desviar a atenção do público israelense para a sua situação atual. Perfeito. Então, em virtude disso, Israel entende que o seu objetivo é continuar a atacar o Líbano para, segundo a autoridade israelense, estabelecer ali uma zona de amortecimento e também evitar com que a resistência libanesa siga a atacar o norte de Israel. Ok? Bom, para os Estados Unidos, a gente percebe claramente que o Trump parece desejar terminar com essa guerra. Parece estar extremamente, constrangido com a continuidade dessa guerra. Tivemos ataques durante essa semana retaliatórios do Irã que foram devastadores contra as bases norte-americanas, ao menos em 2 situações, mostrando, inclusive, pasmem, por incrível que pareça, é isso mesmo, por incrível que pareça, que os ataques feitos pelos Estados Unidos contra o Irã não geraram o caráter da destruição que os ataques iranianos fizeram contra as bases norte-americanas nos países do Golfo. Ou seja, Estados Unidos e Irã fizeram ataques. O do Irã foram muito mais prejudiciais, até do ponto de vista da destruição. Não estou nem falando aqui do ponto de vista geopolítico, estratégico, mas do ponto de vista da destruição. Os ataques iranianos podem ter sido muito mais impactantes do que aqueles feitos pelos Estados Unidos. Ou seja, como assim a grande potência militar do planeta, ou uma delas, né, se coloca numa situação como essa? Tudo leva a crer que o Trump está cada vez mais pressionado para acabar com essa guerra, em virtude de que o custo que o Irã entrega para as operações norte-americanas é muito grande. O custo não fica somente nos Estados Unidos, fica o custo dessa guerra, da continuidade dessa guerra, ou desse cessar-fogo bélico, digamos assim. O custo vai também para o próprio sistema internacional, que é chefiado pelos Estados Unidos. E quando o Irã atinge o sistema internacional, assim como o próprio sistema financeiro internacional, né, ele atinge também, indiretamente, o poder dos Estados Unidos. Ele enfraquece, ele fragiliza os Estados Unidos em toda a economia global, em todo o sistema internacional. Então o custo está muito grande e, em virtude disso, Trump estaria pressionado para terminar com essa guerra. Só que Israel se coloca como problema nesse sentido, porque o objetivo israelense é diferente do objetivo norte-americano. Em virtude disso, os ataques ao Líbano se intensificaram. No dia de hoje, no início dessa manhã, o Irã, depois de muito avisar a Israel e também ao Trump de que os ataques ao Líbano deveriam parar, Teherã lançou diversos mísseis contra os territórios israelenses, muito no norte. Muitos mísseis atingiram a base de Ramat Davi, que fica na Galileia, no norte de Israel, de onde, segundo autoridades iranianas, partem os principais vetores iranianos que atingem o território libanês, sobretudo a área central do Líbano. Olha, gente, foi muita destruição, tá? Neste momento, muitos vão falar que não aconteceu nada, mais ou menos como o que houve nos ataques anteriores dessa semana, posteriormente. Portanto, depois de muito se afirmar que nada de grave havia acontecido, se constatou que o Irã havia, sim, destruído muita coisa nos seus ataques. Nos ataques de hoje, é muito provável também que a situação seja semelhante. O que se viu? Não se viu, na verdade, foram as defesas aéreas israelenses dando conta dos vetores iranianos, em virtude, dentre outras coisas, da destruição de radares, em virtude, dentre outras coisas, da ausência de sistemas de defesa aéreo em quantidade aceitável, em virtude também das armas hipersônicas utilizadas por Teherã. Tá? Então, sirenes tocaram simplesmente em todo o território israelense, né, com sinalizações de que as pessoas deveriam buscar os abrigos subterrâneos. Tá? Em Haifa, Al-Jalil, né, as colinas do Golã, todas essas áreas sofreram com dezenas e dezenas
de drones e mísseis iranianos, tá? Segundo relatos da mídia israelense, tá? Fortes explosões foram ouvidas no norte do país quando os mísseis, ou os estilhaços de mísseis, né, como dizem muitas fontes também israelenses, né, atingiram a região, tá? Além disso, né, o Irã conseguiu destruir um drone, mais um, né, MQ-9 Reaper dos Estados Unidos, que tentava penetrar no seu território, e também um Hermes 900 de Israel, sinalizando que o monitoramento das bases iranianas que precisavam ser atacadas se intensificou nas últimas horas, sinalizando também um bombardeio ao Irã por parte da coalizão ocidental. O Irã destruiu esses dois drones, mais uma vitória estratégica importante para o Irã, que não tem deixado com que esses drones entrem e saiam do seu território impunemente, né? De forma impune. A emissora israelense Kan falou dos danos em áreas do norte, né? E segundo a emissora, esses danos foram mesmo causados pelos mísseis iranianos, tá? As pessoas procuraram os abrigos e em alguns locais as pessoas estão abrigadas até este momento. O aeroporto de Ben Gurion foi suspenso, todas as atividades foram suspensas, tá? E abrigos antiaéreos em todo o território de Israel foram abertos após a detecção dos lançamentos de mísseis provenientes do Irã, tá? A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que a base de Ramat Davi foi de fato atingida, disse isso anteriormente. Houve esse anúncio um pouco antes, né, de que os mísseis balísticos iranianos haviam atingido essa base. Muitos duvidaram disso. Segundo a Guarda Revolucionária, duvidaram, depois constataram que de fato houve ataque. Segundo a Guarda Revolucionária, foi uma resposta aos extensos ataques israelenses ao sul do Líbano, bem como às mortes, né, e ao deslocamento de civis na região de Tiro, Nabatie e outras áreas, incluindo os subúrbios de Beirute, tá? Nossa aceitação do cessar-fogo estava condicionado à completa cessação das hostilidades em todas as frentes, enfatizou a Guarda Revolucionária Islâmica, segundo fontes do Al-Mayedin, tá? Cumprimos nossa promessa, segundo ainda a fonte em questão, tá? O Mahdi Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica, afirmou que a operação cumpriu um compromisso previamente assumido, declarando: cumprimos com a nossa promessa, tá? Então, gente, o que tivemos hoje foi muita destruição, o fogo tomando conta de algumas áreas atingidas, em um dos maiores ataques dessa guerra contra Israel, tá? Foi brutal, e a gente vai ficar sabendo ao longo dos dias, né, de algumas informações que possam ser acessíveis, né? Porque muitas certamente não chegarão para nós, porque haverá todo ali um trabalho de evitar com que essas informações cheguem para o Ocidente, tá? Mas algumas coisas vão passar, né? E, de novo, a destruição de Ramat Davi foi brutal, gente, a ponto de que essa base possa ter dificuldade a partir de agora de continuar operacional. Ou seja, foi um ataque contundente do Irã, e que disse que foi apenas um alerta a Israel sobre o que ainda pode acontecer caso Tel Aviv continue com seus bombardeios ao sul do Líbano, ao centro do Líbano, ao subúrbio de Beirute e à própria capital libanesa, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.